Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês um testemunho meu, um testemunho de cura, um testemunho vivo, na qual o Senhor ele me curou da minha visão, sabe? Mas antes eu vou deixar uma palavra que fica lá em Jó, capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estende a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu até fiz uma colinha aqui, ó. Aqui, ó. Porque Deus me trouxe a memória de detalhes que eu já não lembrava mais dentro dessa minha fase, uma fase dolorosa, mas porém eu precisava passar por isso. E a história de Jó é uma história que eu me identifico muito, porque Jó ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. E mesmo assim, isso incomoda Satanás. E mesmo assim, Deus ele permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Deus só não permitiu que Satanás tocasse no coração de Jó, na alma de Jó, mas permitiu que tocasse nos bens materiais, porque Satanás achava que Jó só servia a Deus por tudo que ele tinha, sabe? Por ele ser um homem tão abençoado, um homem tão rico e tão milionário, como a palavra de Deus mesma diz. E no ano de 2017, 1º de setembro de 2017, eu me converti. 1º de setembro de 2017, eu me converti. E mais uma vez, né? Porque eu retornei aos caminhos do Senhor depois de quase 10 anos afastada, eu retornei aos caminhos do Senhor. E eu me converti, voltei a caminhar. E o Senhor ele foi mudando muitas coisas, porque quando a gente... Não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita de volta, sabe? É Jesus que nos aceita, né? Então, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que Ele me aceitou, muitas coisas eu tive que deixar para trás, né? E tem aquele processo todo que a gente sempre passa no comecinho de conversão, processo doloroso, né? Quem já passou sabe muito bem do que eu tô falando. Então, 2 meses depois, eu fui tomada por uma enfermidade na vista. Minha vista ela começou a falhar, foi essa aqui. Ela começou a falhar e eu perdi o movimento dela, né? Assim, ó, tô vendo? Eu conseguia fazer assim, mas quando eu fazia assim, ela não se movimentava, ela não chegava aqui no canto, ela continuava aqui. E aquilo era assustador. Mas como que começou isso tudo? Através de uma dor de cabeça aqui, somente desse lado. Uma dor de cabeça muito forte, forte demais, que parecia que tinha pegando um parafuso e fazendo assim, de tão forte que era dor de cabeça, e eu chorava, pra mim era uma simples dor de cabeça, né? Depois que foi batendo a claridade na minha vista, que eu fui perceber que eu tava começando a perder o movimento dessa vista, que ela tava ficando sensível demais. Só que eu, inocente, sou muito leiga nessas coisas, eu achei que era um problema de vista por eu ter essa carne, tanto numa vista quanto a outra. Então, eu achei que era por conta, né, da vista. Eu falei, vou ir no oftalmologista e fazer um exame e vai ficar tudo certo. E foi passando os dias, né? Eu fui adiando, foi se passando os dias e o
Até que um dia eu vi que a dor de cabeça já não estava mais e a vista ela começou a ficar mais sensível cada dia mais. Eu corri pro oftalmologista, fui no oftalmologista. Quando eu cheguei lá, eu tive que ir no particular, porque não deu para esperar pelo público, porque ia demorar e o caso era de emergência. Eu cheguei no oftalmologista e ele, quando chegou a minha vez de atendimento, ele pediu para eu tirar o tampão, porque eu coloquei, né? O sol tava quente, era verão, era no mês de novembro, né? Um mês antes do verão. No começo do mês de novembro, quando fez exatamente 2 meses meu de conversão. Ele pediu para que eu retirasse, eu retirei. E nisso eu expliquei para ele o que tinha acontecido, como que começou e tudo mais. Nisso que eu movimentei a minha vista para ele, ele ficou assustado. Aquilo ali me deu um certo medo, né? Porque eu não sabia. Então ele, que era oftalmologista, olhou assustado. Imagine eu como que eu iria ficar. E ele olhou para mim e falou assim: olha, isso eu vou te caminhar pro neurologista, porque isso não é caso para oftalmologista, isso é para neurologista, porque esse negócio seu é sério. Então não relaxa não. Me devolveu o dinheiro da consulta e pediu para eu procurar um neurologista. Foi assim que eu fiz. Cheguei lá, saí de lá chorando, porque isso assusta a gente, né? Saí de lá chorando e fomos eu e meu irmão mais velho, né, procurar um neurologista. E procura daqui, procura dali. Teve que ser particular também, gente. Eu tava desempregada na época. Deus proveu tudo, abençoou. Meu irmão me abençoou. Deus proveu tudo, porque na época eu não tava trabalhando. E eu tinha acabado de fazer uma entrevista de emprego. Logo depois eu fui tomada por essa enfermidade, né? Então, como que eu ia trabalhar? Não tinha como, né? Ninguém ia aceitar. E eu tava pra ser chamada pra trabalhar, mas eu não pude ir. Mas enfim, procuramos um neurologista, procura daqui, procura dali, achamos um. Meu irmão pagou a consulta, né? E ela passou, a neurologista olhou, examinou, não soube responder o quê. Passou o exame de sangue e passou uma ressonância magnética. O resultado não tá aqui, senão eu mostrava, porque tá na casa da minha mãe. Passou uma ressonância magnética com contraste. O remédio que eles aplicam na veia para detectar tudo. E foi passando o tempo, eu consegui fazer. E passou um remédio pra minha dor de cabeça. Porque, gente, a dor de cabeça era muito forte. Eu chorava. Perguntava pra Deus o que era aquilo. Por que eu tava passando por aquilo. Porque eu não tava fazendo nada de errado. Porque eu abri mão, né, assim, não é que eu abri mão de relacionamento. Né, quando Jesus nos aceita de volta, quando a gente se converte, automaticamente a gente precisa se distanciar de certas amizades, né? Chega um período que é você e Deus, e foi esse momento que Deus separou somente para eu e ele. Ele precisava tratar de mim, tanto na saúde, né, através dessa enfermidade, e dentro de mim, porque tinha coisas que não o agradava. E ele precisava tirar para que ele pudesse fazer a obra dele, como ele continua fazendo cada dia que passa mais na minha vida. Né? Hoje eu tenho minha família, mas eu vou chegar nessa parte. E ela passou o remédio para dor de cabeça, eu logo saí de lá, comprei o remédio. Aí corremos atrás dos exames, consegui, fiz o exame, não deu nada no exame de sangue. Passou a ressonância magnética. Chegou o dia de fazer a ressonância magnética, eu fiz, não deu nada na ressonância. Aplicou contraste, e eu sempre falando com o Senhor, para ele estar sempre comigo. E nesse período todo, a única coisa que Deus me disse foi: eu estou contigo. Eu estou contigo. Somente isso. Aquilo ali era o suficiente para eu me segurar e não desistir. Porque, gente, o que passa na nossa cabeça? A gente se converte, a gente vai para os caminhos do Senhor e pensa que não vai passar por nada. Mas a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E era o que eu precisava ter, bom ânimo. Se Deus permitiu na vida de Jó, quem sou eu para que ele não permitisse? E ele precisava, porque foi através disso, dessa enfermidade, que eu tive meu verdadeiro encontro com ele. Que de fato, ele mostrou para mim que ele existe, sabe? E nisso eu fiz os exames,
tudo certinho, não deu nada. Chegou o dia de mostrar pra neurologista. Não deu nada no meu exame. Aquilo ali me assustou, porque eu fui em 2 neurologistas, né? 2 neurologistas diferentes, um público e um particular. Fui primeiro no particular, que passou os exames, depois mostrei de novo, depois fui no público. Não soube explicar o que eu tinha. Nisso tem um outro exame, que ele tira um certo líquido eu esqueci o nome, da nossa espinha. E eu temia muito a fazer aquele exame, porque eu lia relatos da reação que tinha depois daquele exame. E eu não queria fazer. Quando eu fui no segundo neurologista, que ele também não soube explicar o que eu tinha, eu falei pro Senhor, Senhor, não me permite fazer esse exame não. Poxa, eu li tantos relatos de que tem a reação assim, 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 né? A pessoa sente dor. E eu conversava, eu era sincera com o Senhor, né? Sou, né? Na época eu falava com o Senhor com toda a sinceridade do meu coração. E o tempo foi passando, no mês de novembro, e nada. O que eu fiz? Pra eu não deixar de ir pra igreja, eu coloquei um tampão no olho, né? Pra poder sair, porque quando batia a claridade, essa vista ela me atrapalhava em enxergar com essa. Então eu coloquei um tampão no olho e fui. E ninguém entendia nada. Porque na verdade nem eu entendia. Como que do nada isso aconteceu. E o que mais me assustava também, uma das coisas que me assustava, era os médicos que não sabiam explicar o que eu tinha. Só que aquilo não era dever pro médico, aquilo era pra Deus fazer. Sabe, tem coisas que a gente corre daqui, a gente corre dali, como aquela mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo que tinha com o médico. E nenhum pôde curar. Ela simplesmente foi aos pés de Jesus, com toda a fé, sabe? E tocou somente na borda das suas vestes e ela foi curada. Então tem coisas que não é para o homem fazer, é para Deus fazer. E no meu caso também foi assim. Era para Deus fazer, não era para o homem. E foi passando o tempo, eu ouvia, né, assim, eu ouvia muitas pessoas as pessoas perguntavam o que era aquilo e tudo mais, eu não sabia responder. E, gente, até apelido me colocaram. Até apelido, uma pessoa da igreja, até um apelido me colocaram, né? Foi uma fase muito dolorida, de muito choro, de muito clamor, porque a gente clama a Deus com toda sinceridade quando a gente está passando por algum problema, algum processo. Por isso que muitas das vezes Ele nos permite passar, sabe? Seja na área financeira, seja na área da saúde, seja no relacionamento, Ele nos permite a gente passar. Por quê? Porque é uma maneira da gente se achegar mais a Ele. Porque se a gente que serve a Deus, se tiver tudo bem, não é a mesma coisa. A gente ora, a gente ora. A gente louva, a gente louva. A gente vai para a casa do Senhor, a gente vai. Mas não da mesma maneira de se a gente estivesse passando por algum processo, se a gente tivesse alguma enfermidade ou na área financeira que seja. Então é diferente, nosso clamor é diferente. Então eu clamei de maneira assim, única. Pra ser sincera, única. E eu clamava muito, eu chorava muito aos pés do Senhor, não deixava de ir pra igreja. Eu fui pra vigília, eu fui vigília aqui em Cabo Frio, eu fui vigília em Campos. Eu visitava igrejas, entendeu? Eu não deixei de adorar o Senhor em momento nenhum. Porém, no meu íntimo, dentro do meu quarto, só eu e Deus a gente sabia o que eu passava. Quanto eu chorava. Perguntando, porque são muitas perguntas e tem determinados momentos que o Senhor ele fica em silêncio. Mas o silêncio dele não quer dizer que ele não está trabalhando. Ele estava trabalhando, mas ele estava trabalhando em silêncio na minha vida. Entendeu? Então, teve vezes que eu pensei em olhar para trás, em voltar para o mundo? Teve. Eu não vou dar uma de inocente, de santa aqui, porque eu não sou. Não existe cristão perfeito, sabe? Diversas vezes eu pensei, sabe, em olhar para trás, em voltar, porque diversas vezes eu falei, Senhor, quando eu tava no mundo eu não tinha nada disso. Por que hoje que eu tô na tua presença? Decidi mudar a minha vida, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, tantos livramentos que o Senhor me deu, sabe? Por que eu tô passando por isso tudo? O que eu fiz?
né? Não que eu tô me comparando a Jó, mas eu me desviava das coisas que eu sabia que ia entristecer o coração do Senhor. Primeiro que ia fazer mal para mim, depois ia entristecer o coração de Deus. Não era isso que eu queria. Eu queria dar orgulho ao meu pai que está no céu, porque é assim que eu trato Deus. É o meu pai celestial e o meu pai mesmo, o pai que eu não tenho, o pai que eu perdi quando eu tinha 9 anos. Então, o meu relacionamento com Deus é assim, sabe? É literalmente de pai para filho, sabe? E eu ficava questionando, falava, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Eu subia monte, eu descia, eu fazia propósito, entrava em propósito, saía de propósito, entrava em campanha, saía de campanha, ia nas igrejas. E muita gente ficava perguntando e eu não sabia como responder. Me apelidaram de pirata, né? Porque estava enxergando de um olho só. Eu ria, mas só Deus sabia como aquilo doía dentro de mim, sabe? E o tempo foi passando. Uma missionária, hoje em dia ela é pastora, uma vez eu encontrei com ela na rua, ela me perguntou o que foi, eu falei que eu não sabia e tudo mais. A mãe até de uma grande amiga minha de infância, estudamos juntas. Aí eu falei pra mãe dela, falei, não sei, ela é engraçado, né? No mundo você não tinha isso, né? Mas isso aí é processo de Deus. Desiste não. Então eu me agarrei naquilo. Só que diversas vezes na minha mente passava, Senhor, por quê? O que eu fiz? Poxa, eu te agrado, eu oro, eu jejuo, só que tem coisas que é necessário a gente passar, sabe? É necessário. Foi passando um tempo, chegou o mês de dezembro e nada daquilo, nada. E o Senhor sempre usava pessoas, depois disso o Senhor começou a usar pessoas para falar que ia me curar, né? E eu entrei em campanha, graças a Deus o Senhor, Ele colocou pessoas na minha vida para orar por mim. Meu pastor, que hoje em dia é meu pastor, na época ele não era. Um homem de Deus, como eu louvo a Deus pela vida dele, da minha pastora, dos meus 2 pastores, de todos os meus irmãos da igreja a qual hoje eu congrego. E na época ele não era meu pastor, ele fez uma campanha do cajado, eu participei da campanha, né? Porque muitas das vezes a gente participa de campanha, só que a gente fica querendo a cura logo. Mas não, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Não era o tempo do Senhor, mas eu sei que foi através daquela campanha, eu sei que foi porque eles oraram por mim, eu sei que foi pela minha busca, eu não desisti. Em momento nenhum eu desisti. Pensei em desistir sim, pensei em jogar tudo pro alto, pensei. Mas eu não desisti, sabe? E foi passando o mês de dezembro, entrou o mês de dezembro, e eu sempre questionando, e eu chorava, e aquela dor de cabeça, tinha vezes de eu estar dentro do quarto, né? Eu morava com a minha mãe na época, de eu estar dentro do quarto e ouvir passos, eu conversando com o Senhor e chorando, e eu ouvia passos de pessoas chegando, eu fingia que estava dormindo, para não ver meu rosto molhado de tanto chorar. E quando iam embora, porque minha mãe ficava preocupada comigo, porque a dor de cabeça era muito forte, e se fosse uma dor de cabeça só, tudo bem, mas afetou a visão, de forma que afetou. Então, quando a pessoa, né, meus irmãos ou minha mãe, vinha pra me ver, eu virava pro lado, tapava o olho e fingia que estava dormindo, para que eles não pudessem ver o meu rosto, né, para não preocupar eles também, sabe? E eu sempre falava com o Senhor e tal. Foi chegando o mês de dezembro, mês de Natal, Ano Novo, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de se vestir bem. E o meu primeiro Natal e Réveillon na presença do Senhor, depois que eu me converti. E eu ficava assim, Senhor, tá chegando Natal. Poxa, eu queria me maquiar, eu queria me arrumar e ficar linda pro Senhor, porque é meu primeiro ano na tua presença, depois que eu me converti. E eu queria me maquiar, eu gosto de usar maquiagem. Hoje em dia eu não consigo falar da palavra do Senhor, isso é um particular meu com Deus. Eu uso maquiagem, se eu vou em algum aniversário e quero me maquiar, passar uma base, um corretivo, um blush, um contorno, um batom, um rímel, o que seja. Eu uso uma maquiagem bem básica. Mas para ir para a igreja não me sinto bem. Isso eu vou falar em outro vídeo, né? Porque às vezes pode ter pessoas que não concordam, eu respeito, mas esse é um particular meu com Deus. O meu cabelo é um particular meu com Deus. Aos poucos conforme Deus for me permitindo, eu vou contando para vocês. E eu falava, Senhor, tá chegando Natal,
Poxa, meu primeiro ano na tua presença. Poxa, eu queria me arrumar, eu queria passar uma maquiagem, eu queria ficar linda pra ti. Natal, Ano Novo, a virada do ano eu queria passar na tua presença. Quantos anos eu falava que eu ia passar o Ano Novo na tua presença, o Réveillon, a virada de ano na tua presença, e nunca passava. Esse ano eu vou passar, então eu queria ficar linda, sabe? Eu queria me maquiar, eu queria me arrumar, me sentir bem, me sentir bela. Como que eu vou me passar uma maquiagem com esse tampão no olho? Eu fui conversando com Deus no decorrer do mês, e o Senhor começou a usar vasos para falar que ia me curar. Não era para eu desistir. E assim foi, assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó, sabe? Né? Foi o tempo passando, porque tudo que Deus permite a gente passar tem um tempo determinado também, sabe? Ele não permite a gente passar por aquilo pro resto da vida, sabe? E tudo que ele faz também tem um propósito, entendeu? E foi passando o tempo, subindo um monte, descendo, e ele usava vasos para falar que ia me curar e tudo mais. Só que pra mim aquela cura tava demorando. Eu queria ser curada logo, sabe? Só que era necessário passar. Foi chegando o Natal, a semana de Natal, aí aquela correria daqui, aquela correria dali, comprando roupa e tudo mais. Chegou o dia do Natal e eu ainda usava o tampão. Eu falei assim, Senhor, chegou o dia, comprei uma roupa tão bonita, queria me maquiar, eu queria me arrumar mais, sabe? Como eu queria conseguir enxergar sem essa vista me atrapalhar. Chegou a noite, o horário, né, de a gente se arrumar pra ficar na sala. Eu tomei o banho, pentei o cabelo. Na época meu cabelo eu usava progressiva na época. Tomei banho e fui me arrumar. Nisso que eu fui me arrumar, eu tirei o tampão, né, pra trocar, tava na hora de trocar também. Eu tirei o tampão. Nisso que eu tirei o tampão, que eu falei assim, quer saber? Eu vou experimentar andar sem o tampão pra ver como é que vai ser. Gente, Deus, ele... Às vezes a gente pode achar que Deus, ele não se importa, ele não se preocupa, porque ele fica em silêncio e tudo mais, né? Porque ele tem determinadas perguntas, questionamentos que a gente faz, que Deus, ele não fala, ele simplesmente se cala. E quando eu tirei o tampão, eu consegui andar numa boa. Eu andei de salto, coisa que eu nem conseguia andar, era de Havaiana. Eu comecei a andar de salto, né? Porque na época eu ainda consegui usar, hoje eu não consigo usar mais. Principalmente pra ir pra casa do Senhor. É um tênis, é até de Havaiana, ou rasteirinha. Até de Havaiana eu vou pra igreja, não ligo pra isso não. Chego lá na igreja eu fico descalço. Eu consegui usar salto, sabe? E eu achava que eu não ia passar o Natal da maneira que eu queria. Mas não, o Senhor, ele me permitiu passar o Natal da maneira que eu queria. Passei Natal, passei Ano Novo e passei linda, pra glória de Deus. E chegou o Natal, Ano Novo, e eu parei de usar o tampão. Como que eu voltei, como que voltou o movimento da minha vista? Como? Simplesmente eu dormi e acordei com a minha vista se movimentando. Só que eu não ficava todos os dias olhando, gente, porque eu tinha pavor de olhar. Porque não vou mentir pra vocês, não, era uma coisa muito feia. Porque eu conseguia olhar pra lá. Mas quando eu fazia pra cá, ela não movimentava pra cá, não. Ela ficava aqui. Somente essa vinha e essa aqui ficava aqui intacta. Ou seja, era uma coisa muito feia de se ver. E na época eu até tinha foto, mas eu apaguei porque não era algo que, por mais que era pra glória de Deus, não era algo que eu gostava de ficar vendo e que eu não gostaria de ver hoje. A única foto que eu tenho é foto minha com tampão nos olhos. Agora, foto minha da vista em si eu não tenho, porque eu não consegui guardar como lembrança, sabe? Então, dali, um belo dia eu acordei e da mesma maneira que ela veio, aos poucos ela foi voltando. Só que eu não percebi que aos poucos ela foi voltando. Quando eu fui me dar por conta, ela já tinha voltado. Foi quando eu levantei de manhã,
né? Fui olhar no espelho, tirei o tampão que eu ainda colocava pra dormir. Tirei o tampão. Nisso que eu fui me olhar no espelho, eu fui fazer assim, ela se movimentou. Eu agradeci tanto a Deus, mas tanto, mas tanto, que eu só chorava. Senhor, muito obrigado, muito obrigada. Ele me curou. E eu não desisti. O que eu quero dizer com esse testemunho? Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, sabe? Foi passando o mês de janeiro. Dali, a partir daquele momento, eu falei, eu buscava por uma determinada pessoa, um relacionamento meu que eu tinha, né, que eu tinha aberto, eu abri mão dele. Eu fiz um encontro, o nome é Ação Resgate. Eu participei de um retiro espiritual, encontro, que aquilo ali acrescentou tanto no meu ministério, que quando eu falei assim, eu falei assim, Senhor, eu vou ir, mas quando eu voltar, eu não quero voltar da mesma forma que eu fui. Não quero. Eu fui abençoada com esse encontro de um casal que nem me conhecia, mas simplesmente me abençoou sem me conhecer. O Senhor usou muito a vida deles, me abençoaram com esse encontro e fui. Né? E eu falei pra essa pessoa, eu falei assim, eu tô indo pro encontro, eu vou ir e quando eu voltar, eu não vou estar da mesma forma. Porque eu já falava pro Senhor que eu não queria voltar da mesma maneira que eu tava indo. Foi o que aconteceu. Eu fui. Lá mesmo eu falei pro Senhor. Falei, Senhor, tudo aquilo que me atrapalha a me chegar mais a Ti, arranca. Pode arrancar. Eu não quero mais. A única coisa que eu quero agora é viver pra Ti. Fazer a Tua obra, ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Quando eu voltei, eu fui na sexta e voltei no domingo. Quando eu voltei, eu e essa pessoa, a gente conversou, foi cada um pro teu canto. Não quis mais. E a igreja que eu congregava na época, que hoje em dia é meu esposo, ele também congregava. Só que eu não olhava pra ele como uma pessoa pra eu me relacionar, sabe? Até porque eu tava ligada em outra pessoa, gostava de outra pessoa, e logo depois eu decidi que eu não queria relacionamento nenhum. E falei pro Senhor, Senhor, eu abri mão dele, então agora eu não quero mais relacionamento nenhum. Não quero. Não quero, quero viver pra Ti, eu quero fazer a Tua obra como eu nunca fiz. E a minha história com ele, eu não vou falar, eu vou falar isso em outro vídeo. E hoje em dia eu sou casada, eu fui consagrada diaconisa pra glória de Deus, quando eu fiz 1 ano de convertida e 1 semana de casada. Eu fiz 1 ano de conversão no dia 1º de setembro e fiz 1 ano em setembro. Quando foi em novembro, já 9 de novembro de 2018, olha gente, eu me converti em 2017. 9 de novembro de 2018, eu me casei no civil com esse meu esposo. 1 semana depois, eu fui consagrada diaconisa na casa do Senhor. Mas eu chorei tanto, que hoje em dia, se fosse preciso eu passar por tudo que eu passei, pra hoje ser o que eu sou na presença do Senhor, pra hoje ter o que eu tenho com Deus, eu passaria por tudo de novo, sabe? Então o que eu quero deixar pra vocês, tudo que Deus faz tem um propósito. Era necessário eu passar por tudo aquilo que eu passei. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa estressada, eu ainda sou um pouquinho estressada, mas eu me controlo, sabe? E eu me controlo mais. Deus, ele colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida pra cuidar de mim, pra cuidar do meu filho, um homem de Deus. Deus foi mudando tanta coisa aqui dentro, mas tanta coisa. E talvez se eu não tivesse passado, talvez não, eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei, por esse processo, hoje eu não estaria aqui. Por quê? Eu tinha recebido uma proposta de emprego, salão, no que eu fazia. E era de 9 da manhã, 9 ou 10 da manhã, até 7 da noite. Será que eu teria tempo para as coisas de Deus? Será que eu subiria monte da maneira que eu subia uma vez na semana, sábado? Será que eu ia pro culto da maneira que eu ia todos os dias? Será que eu ia aguentar ir pra vigília?
Será que hoje eu estaria aqui? Então Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando me permitiu passar por esse processo. Ele precisava mudar muitas coisas aqui dentro e ele precisou afastar muita gente de mim, porque o que ele precisava fazer não precisava de ninguém perto de mim, somente ele, basta. Tem coisas que você vai passar, tem coisas que eu vou passar, que Deus ele vai afastar pessoas de perto da gente, porque o que ele tem para fazer tem que ser somente entre nós e ele, sabe? E tudo que Deus faz, ele tem um propósito. A gente às vezes se pergunta por quê, sabe? Mas Senhor, eu não fiz nada, por que eu tô passando? Ou por quê? A gente não tem que perguntar por quê, pra quê. Embora vai ter vezes que Deus não vai responder, vai ter vezes que ele não vai responder. Mas pra quê? Sabe? Porque tudo que ele faz tem sim um propósito. Sabe? Eu abri mão de relacionamento, amizades, né? Porque eu tive que me afastar. E Deus, ele me deu tudo em dobro, né? Não que eu deixei as amizades de lado, não, eu tenho contato, eu vejo, se eu tiver de abraçar, eu abraço e tudo mais. Não deixei de falar com ninguém, né? Eu amo todos e oro por todos. Todas, né, as minhas amigas estão nas minhas orações. Mas o Senhor, ele traz pessoas que vão somar com você, andar lado a lado com você, sabe? E foi o que ele fez comigo. Eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho uma irmã, uma amiga irmã que quando eu tô triste, que eu tô caída, eu converso com ela, ela me levanta. Se ela tá fraca, eu também tô fraca, mas mesmo assim uma fortalece a outra, sabe? Então, Deus, ele pode até tirar coisas da sua vida, mas ele vai tirar para colocar coisas melhores, sabe? E assim como a palavra dele diz que a gente não entende como os ossos se formam no ventre. Um bebê se forma no ventre de uma mulher grávida. Como os ossos se formam. Assim são as coisas de Deus. A gente não entende, mas é necessário a gente viver. É necessário a gente passar por certas coisas, mesmo que sem entender. A gente precisa confiar nele e ter certeza que mesmo que o que ele vai fazer não seja aquilo que a gente quer, mas o que ele vai fazer é o melhor para as nossas vidas. E para a glória do Senhor, hoje eu sou dirigente de um ministério infantil. Logo eu que era uma pessoa seca, paciência zero, principalmente com criança. Eu tenho meu filho, sabe, meu Miguel. A vinda dele no mundo também foi uma peleja muito grande. Eu não era convertida, não, eu era do mundo. E a vinda dele no mundo, para o mundo, também foi coisa de Deus purinha para me tirar de onde ele me tirou. Então, por isso que eu digo, tudo que ele faz, né, tem um propósito. Tem. Entendeu? Logo assim que eu descobri a gravidez dele, eu não fiquei satisfeita, porque não foi planejada por mim, mas foi planejada por Deus para que pudesse me arrancar de onde eu estava. Que eu vivi uma vida de humilhação, que eu procurei. Deus, ele não tinha obrigação de me tirar de lá, não, mas ele me tirou. Porque ele tinha um propósito e tem um propósito na minha vida, assim como ele tem na sua. Mas o que eu quero deixar para as nossas vidas, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que para você não desistir, confia no Senhor, entrega e confia. Tá fraca? Pede forças. Não sabe o que fazer? Pede sabedoria, pede discernimento. Tá precisando de oração? Peça oração, mas não desista, não para no meio do caminho. Prossiga, porque lá na frente Deus tem coisas boas reservadas para ti. Deus tem coisas boas reservadas para mim. Assim como eu não desisti e hoje eu tô aqui, sabe? Hoje Deus me deu uma família, me deu meu ministério. Certo que eu tenho um caminho longo ainda a percorrer, mas eu tenho muitas promessas de viajar. Eu tenho promessa de pregar para prostitutas, para homossexuais. Cada coisa linda que o Senhor me prometeu. E não desista. Assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua, sabe? Hoje eu tô aqui para a glória do Senhor e até a eternidade. Eu não largo esse Deus que muitos não davam nada por mim.
hoje eu olho a vida que eu tenho e a vida que eu levava, não sou digna, nós não somos dignos do amor, da misericórdia, do carinho que Deus nos dá. Muitas das vezes Ele permite a gente passar por coisas dolorosas para nos corrigir, mas o Pai, Ele corrige a quem ama. Se o seu filho mexer em algo que não é dele, que não é seu, você vai corrigir. Por quê? Você quer o melhor para ele. Assim é o Senhor nas nossas vidas, o nosso Pai Celestial. Ele vai nos corrigir. Por quê? Porque Ele nos ama. Então não desista do teu propósito. O Senhor, Ele mudou o cativeiro de Jó, Ele mudou o meu e Ele vai mudar o seu também. E nunca se esqueça que tudo que Ele faz tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, sabe? E respeita o tempo do Senhor. A palavra dele diz que tudo tem um tempo determinado, né? E Ele sabe de todas as coisas. A palavra dele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos aflições, mas é preciso ter ânimo. Passamos por lutas, mas é preciso ter ânimo. Deus tem coisas boas para nossas vidas, fora a salvação eterna. Imagina, andar em ruas de ouro, sabe? Tudo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Se o mundo ele não tem nada para nos oferecer. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês que o pecado ele é ruim, sabe? Alimentar a nossa carne, que é o difícil, é a gente matar a nossa carne. Alimentar o desejo da nossa carne não é ruim, mas as consequências, principalmente a nós que estamos na presença do Senhor, sabe? Não desista. Deus ele tem um propósito para tudo que Ele permite a gente passar, sabe? E o seu testemunho, ele vai servir para vidas ser alcançadas, para salvar vidas, sabe? Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te fortalecer cada dia mais, te dar sabedoria, discernimento, sabe? Que você nunca se esqueça que tudo que Ele faz tem um propósito, sabe? Mas o controle ainda continua nas mãos dele. E nunca se esqueça que o silêncio do Senhor não quer dizer que Ele esqueceu de ti. Ele continua trabalhando ao seu e ao meu favor. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe.